Então, agora nós entramos em Gênesis 25, e aqui vai falar que Abraão desposou outra mulher chamada Quetura, e ela lhe deu filhos, né? Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos, né? E aí vai falar um pouquinho da descendência deles, e vai falar que Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Então, o primogênito que recebeu os bens, o primogênito que Deus havia prometido para ele, que era o filho da promessa. E aos outros filhos de suas concubinas, que aqui fala concubinas, pode ser que está falando de Agar, né? E aí Quetura. Agora, Quetura a gente não sabe se foi concubina ou casamento mesmo. Ou fala Quetura como concubina para não pôr na mesma hierarquia de Sara, também pode ser isso. O que Abraão deu para esses filhos? Lhe deu presentes. Então, deu uma porção de alguma coisa para um, uma porção de algumas coisas para outro, e os enviou ainda em vida, Abraão vivo, para morar longe do seu filho Isaque. Então, eles foram morar lá para leste, para a terra do Oriente, indo lá para o lado de Ur dos Caldeus, para o lado até da Índia, da China. Então, eles foram para aquela região, que é para a terra do Oriente, tá? Então, Abraão não queria que eles ficassem junto com Isaac. Por que isso? Porque a terra onde a promessa estava reservada para Isaac, que veio depois ser Israel, que nós vamos ver mais para frente, é Canaã. Então, por isso que ele teve que mandar os seus filhos para ficar longe, porque aquela terra era prometida para Isaac. E Abraão viveu 175 anos. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui é sobre o casamento. A poligamia começou, não sei se vocês lembram, lá com Lameque, que veio da descendência de Caim, que foi o sétimo, aonde se completou, houve a completude do pecado, para depois vir o dilúvio, né? E a poligamia é a herança dos povos pagãos. Ela era praticada, infelizmente, ela era praticada até entre os homens tementes a Deus. Mas Deus tolerava. Se a gente for ver lá na criação, em Gênesis 2, 23 e 24, o Senhor é claro que deixará o homem, a sua família, e se unirá à sua esposa, e tornarão os dois uma só carne. E sempre que fala entre homem e mulher, em questão de marido e mulher, está falando de Cristo e a igreja. E quando se tem outras mulheres, significa que tem outros deuses, não serve só a um Deus só. Então, isso é muito importante. A fidelidade, o Senhor, ele zela extremamente pela fidelidade. Inclusive, o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isso significa só ter um esposo e só ter uma esposa, que é a igreja, né? E aqui fala que Abraão faleceu numa ditosa velhice, repletos de bons dias, de bons anos, né? E interessante que no versículo 9 diz que seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela. Fala o nome dos dois, né? Eu acho muito interessante isso. Eu não sei, a palavra não abre mais nada para a gente saber disso, mas parece que aqui os dois estavam próximos para sepultar o seu pai, né? Ó, Senhor Jesus, tem muito mistério a palavra do Senhor, né? E a gruta de Macpela, lembra, essa gruta foi aonde também foi o que? Sepultado Sara, quando foi comprada lá dos hititas, que nós vimos no capítulo anterior, né? E aí, depois da morte de Abraão, o Senhor continuou a abençoar Isaac. Agora, primeiro, vamos dar uma olhadinha como foi a descendência de Ismael. Ismael foi filho de Abraão com Agar, a serva egípcia. Lembra disso? E aí, Ismael, ele o quê? Ele teve 12 filhos. 12 filhos de Ismael que se tornaram líderes de suas tribos e seus povoados, se tornaram príncipes. E eles foram e acamparam e
e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Então, cada lugar que eles iam estabelecer, um local ali, um acampamento, era dado o nome deles. Então, e eles foram para aquela região que sai ali de Canaã, de Jerusalém, de Canaã, e vai perto das fronteiras ali do Egito, naquela direção. Enquanto os outros filhos de Abraão foram para o lado do Oriente, para o outro lado, que da onde Abraão veio, ou melhor, desculpa, isso mesmo, isso mesmo. Os outros filhos de Abraão com Quetura, eles foram ali para o lado do Oriente, ali para o lado onde ficava Ur dos Caldeus, Babilônia, pode ser até que foi para o lado ali da Índia, da China, esses outros filhos. Agora, os filhos de Ismael já foram ali para a região mais para o lado do Egito. O Egito, ele fica no norte da África, tá? E agora nós vamos ver as descendências de Isaac. E aí vai falar que Isaac já não foi assim tão fértil, né? Quanto Ismael. Isaac, inclusive, orou para que sua esposa tivesse filhos. Isaac casou com 40 anos. E depois de 20 anos, Rebeca ainda não tinha tido filhos. Aí ele orou por Rebeca ter filhos. E a gente vê em Gálatas 5 ou 4, se não me engano, que fala que os filhos da Virgem, não, os filhos da promessa são menor, né? E aqui a gente vê que parece que até o pecado que veio de geração em geração, de alguma forma bloqueava o útero das matriarcas para que elas não viessem a gerar, no sentido de gerar para dar o primogênito. Havia uma força também espiritual maligna, mas aqui tem a oração, tem aprofundar as raízes, que é igual a tamargueira. O Senhor, Ele faz das situações difíceis na nossa vida, situações onde a gente recolhe tâmaras, aonde a gente tem tâmaras, porque nós amadurecemos e crescemos no Senhor. Olha, Isaac aqui deve ter crescido em oração. Nós já vimos que ele lá estava indo para orar quando ele avistou Rebeca. Aqui também fala que ele orou, né? Então se vê que ele era um homem que se apresentava ao Senhor, né? E aí Rebeca engravidou. E Rebeca começou a ter aquela gravidez, uma criança mexendo na barriga já é complicado, né? Duas crianças, e ela sentia aqueles empurrões no ventre e que expressou muita preocupação nela, porque o que está acontecendo comigo? E ela foi buscar o quê? O conselho do Senhor. Então o Senhor revelou que duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Em vida, Jacó dominou Esaú em questão de povo, tá? E nós vamos ver que essas duas nações, Jacó, depois o nome dele virou Israel, então que é Israel. E, e Esaú, o nome foi Edom, que vieram os Edomitas, que nós estamos vendo isso agora também, tá? E quando chegou o tempo de dar à luz, eis que trazia gêmeos. O nome das crianças não tinha sido revelado nem dado antes, foi dado mediante o nascimento. Então, o primeiro a sair foi o quê? Esaú. Provavelmente eles lutavam para ver quem era mais forte, quem ia sair primeiro. Então Esaú saiu primeiro. Por ele ser ruivo, deu-se o nome a ele. Por ele ser ruivo, ter o corpo cheio de pelinho, né? Deu o nome a ele de Esaú, que significa isso, né? Ruivo, cabeludo. E em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, dizendo: Eu teria que estar indo junto, né? Razão pela qual foi dado o nome de Jacó,
de nome de Jacó, que significa agarrador, suplantador. E aqui fala que Isaac tinha 60 anos de idade, então fazia 20 anos, né? Para Rebeca ter dado à luz. E os meninos cresceram, e aí se tornou um caçador habilidoso, Esaú. E percorria os campos e trazia caças saborosas para o pai. E o pai gostava de Esaú, né? Havia aquele homem talvez mais robusto, de lutar, de buscar, aventureiro. E Jacó era mais pacato, ele vivia nas tendas, ele não era muito de sair de casa, cuidava do rebanho. E aí houve preferências, né? A mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Aqui tem um grande alerta para nós, né? Depois nós vamos ver também na história de José, Jacó preferindo José. E essas coisas nós temos que ser, como mulheres, sermos mulheres sábias, que não têm preferências. E mesmo se houver preferência no nosso coração, que fique somente no nosso coração. E que nós oremos que o amor seja de igual, seja em comum. Porque isso acaba levando os filhos a perceberem e ficarem enciumados e causar um monte de problemas dentro de casa, né? E aí a gente vê Esaú voltando de uma caçada, e dessa caçada Esaú volta com muita fome, e aí Jacó, como era mais caseiro, devia preparar comidas saborosas também, né? E estava preparando ali aqui fala que era de lentilha, né? Um guisado vermelho, porque a lentilha ali daquela região, que é a região do deserto, ela é avermelhada e ela serve de bastante alimento para eles naquela região. Então Esaú chegou esgotado e faminto do campo e já falou: Deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. E por isso que até o nome de Esaú mais tarde foi trocado por Edom, porque Edom significa vermelho. E por isso que é Edomitas, tá? Então Jacó lhe propôs, olha só, como era agarrador no calcanhar, aproveitando a oportunidade. Ele sondava Esaú e falou assim: um dia eu aproveito uma oportunidade. Mas aqui tem uma coisa: Jacó, desde o ventre materno, ele amava o direito de primogenitura. Ele valorizava o direito de primogenitura. E o que é o direito de primogenitura? Seria a garantir a maior parte da bênção, garantir a maior parte da herança do pai e a liderança sobre a família. Esse era o direito de primogenitura aqui que Jacó estava solicitando a Esaú. E já havia entre alguns povos do Oriente Próximo ali algum costume parecido de vender o direito de primogenitura, mas quando se vendia era por um preço extremamente alto. E será que Esaú vendeu por um preço alto? Vamos ver? Ao que Esaú respondeu: Eis que vou morrer de fome, olha que exagero. De que me servirá o direito de primogenitura? Quer dizer, Esaú, ele não tinha visão do que era o direito de primogenitura. Ele não tinha o apreço, ele não tinha o amor, ele não tinha a fidelidade. Esaú vivia no aqui, agora. Eu estou com fome, eu quero saciar a minha fome. O direito de primogenitura é algo para o futuro. Não estou afim de ver o futuro agora, ou de fazer as minhas atitudes, ou de ter atitudes e comportamentos que vão refletir no futuro. Não, não. Deixa eu fazer o que eu tenho vontade agora. Deixa eu fazer a minha necessidade agora. Eu estou com fome. Eu preciso comer. Aí Jacó, ainda para oficializar, falou: Jura-me primeiro, portanto. Então Esaú teve mais uma segunda chance de repensar no que falou. Mas Esaú fez o quê? Jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, aqui tem tantas lições, né? Porque assim, muitas vezes a gente está tão angustiada no dia que a gente esquece que as nossas ações, as nossas escolhas vão refletir no dia de amanhã. Então, por isso que o Senhor fala que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha,
porque pode vir a chuva, a tempestade, o vento, o alagamento, e nós vamos estar firmes. Então, o que hoje é a firmeza para nós? É estarmos construindo a nossa vida na presença de Deus, né? Então Jacó, o que que fez? Deu pão ensopado de lentilhas e Esaú comeu, bebeu até fartar-se. Depois que ele comeu, bebeu, já estava farto, deveria, né? Falar assim: puxa, que besteira que eu fiz. Mas a Bíblia diz aqui que ele fala: levantou-se e partiu. Quer dizer, ele nem retrucou. Ele falou: olha, você se aproveitou de mim. Nada disso. Ele levantou e partiu, como se nada tivesse acontecido. E aí a palavra termina nesse capítulo dizendo assim: Esaú desprezou todos os seus direitos de ser filho mais velho. Não termina dizendo aqui, ó, Jacó usou de meios ilegais. Não vamos dizer que Jacó também não esperou em Deus, não aceitou ali a sua posição. Mas aqui ressalta o coração. O coração de Esaú era de desprezo à primogenitura, e o coração de Jacó era de amor à primogenitura. Esaú olhava para o aqui e agora, Jacó olhava para a posteridade. Que o nosso coração possa ser um coração de Jacó, mas e as nossas atitudes possam ser esperadas no que Deus quer e não na força do nosso braço.